Olá, meus amigos, minhas irmãs e meus irmãos de Ideal Espírita, uma boa noite. Faríamos hoje uma palestra sobre religiosidade e convivência religiosa, o caminho da religiosidade. Mas nós não sabemos por que a espiritualidade, por algum motivo, não se deu bem com a tecnologia e nós tivemos algum problema. Então vamos falar aqui de uma forma um pouco mais concisa, até por causa do horário, sobre o tema que nos foi posto então. Então falaremos da religião e o caminho da religiosidade. A religião vem da palavra grega que foi traduzido para o latim, que é de religario. É a religação que nós temos com uma entidade, com algum ser que nós não vemos, mas que nós precisamos nos religar para nós podermos então estar em contato espiritual com esses seres. As religiões, no decorrer de sua existência, infelizmente, não cumpriram o papel que vieram para fazer. As religiões se tornaram, na realidade, criações de sociedades. As religiões acabaram por trazer conceitos, dogmas, criados pelos seres humanos, criados pelas pessoas que são falhas, e acabou, então, seguindo caminhos diferente do que é chamado a religiosidade. Haja visto que o próprio Cristo não criou uma religião. O Cristo não criou o cristianismo, Buda não criou o budismo, e outros tantos não criaram, assim como Kardec não criou o espiritismo. As religiões foram ideias criadas pelo homem para poder, na maioria dos casos, sobrepujar as outras pessoas. A religiosidade é bem diferente. A religiosidade é o conceito que nós temos com o Criador, com aquilo que veio nos trazer de caminho para a evolução do nosso espírito. Nós temos, então, um conceito de religião que, na realidade, ele não nos religa, mas, infelizmente, ele nos afasta. Se nós analisarmos durante toda a história o que a religião fez com o planeta, é muito mais perniciosa do que propriamente trazer o que seria o bem-estar, o que seria a espiritualidade com as pessoas. Nós não estamos aqui colocando um conceito de que há uma religião certa ou uma religião errada. Nós estamos aqui definindo o que vem a ser, então, a religião. A religião são grupos sociais, são conceitos criados pelos homens que, com o decorrer do tempo, se agruparam aos poderes, se agruparam à parte política e social e dominaram a Terra como dominam até hoje, só que em facções. Nós tivemos muito antes do próprio Cristo várias religiões, mas nós nunca tivemos, na realidade, uma religiosidade, que é isso a proposta que o Cristo e outros grandes espíritos vieram trazer para nós. A grande diferença surge justamente aí. Existem, por exemplo, os chamados ateus. Os ateus são aqueles que, do grego, não, teu é de theos, Deus, aquele que não acredita na existência de um Deus. Tem também os agnósticos, que é aqueles que tanto faz ou tanto fez. Eles não acreditam porque não vêm. Se aparecer, tudo bem, eles não se apegam a isso. Mas o ateu, na realidade, ele luta a ideia de existir um Deus. E acaba, então, se apegando à ciência propriamente dita
e criando, então, dentro da ciência, deuses. Se nós pegarmos um fanático religioso, ele vai sempre dizer coisas sobre Deus muito chatas. Tanto que existe até aquela frase antiga, Jesus é um cara muito bacana, mas o fã-clube dele é muito chato. E um ateu, na realidade, ele é também um fanático. Se ele não acredita em um Deus, mas ele endeusa, por exemplo, Charles Darwin. Ele endeusa vários cientistas, como Stephen Hawking ou outros tantos, Isaac Newton, e todos esses que foram realmente gênios na Terra, mas não trouxeram para nós o conceito de ângeles. O ateu foi, em outras existências, um fanático religioso. Um fanático religioso que, ao descobrir, ao desencanar e descobrir que o que foi ensinado para ele não era aquilo que ele recebeu, ele não viu um céu, um paraíso, nem tampouco o inferno como foi ensinado, ele reencarna com uma verdadeira repulsa da religião. Então ele combate a religião. Os dois segmentos são de extremo radicalismo. Os dois, de alguma forma, não trazem nada positivo. Combater a religião ou se fanatizar por ela não vai trazer para nós o caminho necessário que nós precisamos. O caminho necessário que nós precisamos de religiosidade, que é muito diferente. A religiosidade é o caminho a tomar dentro de um segmento espiritual. Nem estamos falando do espiritismo, porque o espiritismo, para muitos, nem religião é. Pessoalmente, eu não creio o espiritismo como uma religião, mas nós podemos dizer, como foi dito, que o espiritismo explica de onde nós vemos, para onde nós vamos e o que estamos fazendo nesse planeta. A diferença da doutrina espírita é que ela não é dogmática, ela não segue, então, conceitos, dogmas, rituais, embora muitos pensam que nós fazemos sacrifícios, cortamos cabeça de galinha, fazemos um monte de coisa. Na realidade, o que se procura dentro da doutrina espírita é o conhecimento, porque ele nos liberta. E isso, quem nos ensinou foi o Cristo. A doutrina espírita, ela tem como exemplo o Cristo. Não o Cristo como um Deus, mas o Cristo como um exemplo, um irmão mais velho, um avatar, um ser que veio luminosamente de outro planeta, que se reduziu em forma de ser humano, para deixar muito claro e mostrar para nós, seres humanos, o que um ser humano é capaz de fazer. As religiões pegam então esse mesmo Jesus e o endeusam. Muito embora ele tenha dito que ele não era Deus, que na verdade todos nós somos deuses, mas pega-se então esse Deus e coloca-se como símbolo, pega-se então Jesus e coloca como uma simbologia inalcançável de um Deus. Alguém que foi injustiçado na terra, alguém que ninguém pode falar nada porque as pessoas saem em defesa. Por que nós precisamos defender Jesus se ele mesmo nunca precisou ser defendido? Jesus nunca pediu para ser defendido porque ele tinha a verdade. E quando nós temos a verdade conosco, nós não precisamos de defesa, porque sequer somos acusados. Jesus não foi injustiçado durante o seu período, ele cumpriu uma missão, assim como outros tantos. A religião coloca nos homens a ideia de um Cristo coitadinho,
que foi judiado, que foi traído, que foi negado e torturado e morreu, e aquilo no nosso psiquismo traz uma grande culpa. É colocado também um Deus, que seria o pai dele, não nosso, o pai dele, embora ele seja muito claro ao dizer Pai Nosso na sua oração. Ele pega então e cria-se aquele Deus de Moisés, que nós sempre falamos nas nossas palestras. O Deus que manda matar, que manda explodir, que manda destruir tudo, que manda chover 40 dias para resertar tudo, depois muda de ideia, aquele Deus que faz pequenos desafios, vai lá, enfia uma faca no seu filho para ver se você gosta de mim mesmo, vai matar o filho, não, esquece, era só para testar. É um Deus criado com todos os temperamentos nossos, temperamentos humanizados. É um Deus, Moisés, pelaquela turma toda lá, de Abraão, que criaram então esse Deus temperamental, que tem a ira, muitos falam, né? A ira de Deus, temer a Deus. Ainda vão dizer, e com toda razão, que as religiões, embora com todos esses efeitos, salvam vidas. Tem pessoa que bebia, que fumava, entrou para alguma religião por medo de Deus, parou então de beber. Já é uma vantagem? É uma vantagem muito grande. Ele era um bêbado e chato, passou apenas a se tornar um chato de galochas, porque normalmente ele vira um proselitista, ele fica procurando prosélitos. Ele tinha o hábito da bebida, do cigarro, deixou de fazer não por uma consciência libertadora que a religiosidade nos dá, mas pelo medo do castigo divino. Então, cria-se um Deus que está de olho em tudo que nós fazemos, e esse Deus da religião, que tem uma religião escolhida, que todas acham que tem um Deus específico, esse Deus, então, pune, castiga. Em contraponto também, criaram o diabo. Pois se há um lado positivo, há um lado negativo. Quem que é o diabo? O diabo é o oposto de Deus. Mas criaram então um diabo que também seria uma criação. E a coisa fica tão sem nexo, tão sem razão, que coloca-se então o diabo sendo uma criação de um Deus que se revolta contra ele. Os mesmos temperamentos que nós temos foram criados então entre Deus e o tal do diabo, que na realidade leva a culpa por tudo que nós fazemos. Porque é muito cômodo nós criarmos então um Deus que faz tudo o que nós pedirmos, se nós formos obedientes, e um diabo que paga a fatura de tudo o que nós fazemos de ruim. Eu, particularmente, desde criança, quando aprendi alguma coisa de Deus e logo depois descobri sobre o diabo, havia muitos conceitos, pelo menos quando eu era criança. Então eu lembro de eu ter perguntado para minha mãe, o que o diabo faz? Filho, não fala essa palavra. O diabo, ele te atenta. Se você fizer uma coisa errada e Deus virar as costas para você, o diabo te atenta. Aí eu pensei comigo, mas espera um pouquinho, Deus castiga, o diabo só atenta. Então, em tese, Deus é muito mais muito mais cruel do que o diabo. O diabo, ele te atenta. Se você não for na dele, tudo bem. Mas Deus não, desse você não escapa. Este medo que foi colocado por Deus, eu tinha muito mais medo de Deus do que o diabo, porque o diabo dava para convencer, dava para, né? Mas Deus, esse, tinha o poder máximo de destruição. Jesus vem e destrói todo esse conceito. Jesus vem e coloca Deus como amor, vem e coloca Deus como um pai de amor, um pai de misericórdia, que dá oportunidade a todos,
vem e coloca esse Deus como um Deus que existe dentro de cada ser, mas não apenas seres humanos, de todos os seres vivos. Os seres que estão na natureza, desde os microscópios até os macrocosmos, está então as partículas desse Criador que, inteligentemente, é respondido na primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos. Foi talvez isso que tenha me levado a seguir essa doutrina que eu considero não uma religião em particular, mas uma programação de mudança de comportamento. A doutrina espírita, muito mais do que uma religião, com dogmas, com conceitos, com pessoas que têm poderes sobrenaturais, ela é uma mudança de comportamento através de uma programação. Então não é do dia para a noite, como muitos dizem ou pensam, que vão um tempo na casa espírita, vai lá, toma um passe, já sai com poderes sobrenaturais, ou que o médium tem um poder sobrenatural. Na realidade, ela apenas te orienta através da razão, do raciocínio, e não através do medo. Embora existam espíritas que ainda têm medo de espírito. Mas isso é outra palestra que um dia a gente conversa. Mas voltando, então, a doutrina espírita vem nos trazer, então, esse conceito de um Deus de inteligência suprema. Na primeira pergunta que Kardec faz no livro dos Espíritos, ele começa a perguntar: quem é Deus? Quem é Deus? E não tem resposta. Quem é Deus? E não tem resposta. Aí vem a ideia inteligentíssima, provavelmente instruída por algum espírito, de que a pergunta está errada. Faça a pergunta certa. Se ele perguntar quem é Deus e tiver uma resposta, esse Deus é alguém. Se ele é alguém, então ele tem pai, tem mãe, tem família, tem alguma coisa, alguém criou ele. Então a pergunta é outra. O que é Deus? O que é Deus? Então, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso encerra tudo. Isso encerra todo um conceito antigo e cria-se então, como tudo nesse planeta, cria-se então a ideia nova, e toda ideia nova é combatida, de um Deus que está em tudo. Que um Deus que não pune, que um Deus que na realidade ele está em cada um de nós, segundo o próprio Jesus, ao dizer que nós somos deuses, podemos fazer tudo que ele fizer, e nós passamos então a entender esse Deus como que está em cada ser, que está em cada molécula, que está em tudo que acontece em nossas vidas. Embora nós ainda temos no nosso inconsciente aquela ideia do Deus barbudo que está lá nas nuvens, normalmente um senhor com cara de europeu, mal-humorado, e os anjinhos em volta, né? E o diabo é feio pra caramba, tem chifre. Quer dizer, o diabo, ele sempre é o pior, é traído pela mulher, tá lá embaixo, tem rabo, fica lá no meio do fogo, com enxofre. É muito mais fácil, é muito mais simples nós fazermos isso, terceirizarmos tanto as coisas positivas como as negativas. As positivas, quando nos acontecem, Deus nos ajudou. As negativas, quando acontecem, o diabo que nos tentou. Quando Jesus vem e coloca para nós que é nossa responsabilidade. Ajuda-te que o céu te ajudará. Cai por terra toda a ideia que a religião nos dá de milagres, de que você vai pedir e obter sem fazer esforço. Pedir e obtereis, bater, abrir-se-vos-á. Mas também faça a sua parte. Ajuda-te que o céu te ajudará. Não adianta nós acharmos que determinada religião faz a pessoa ser melhor. Toda religião leva a Deus. Calma. Vamos analisar isso de uma forma mais produtiva no nosso sentido racional.
mais profícua nesse sentido. Vamos imaginar então, toda religião leva a Deus. Que Deus? Esse é que está o problema. Porque foi muito conceituada a ideia de que ser religioso é ser bonzinho. Não ser religioso é ser do mal. Uma pessoa, por exemplo, que é ateu, é uma pessoa que não vale nada. Nós sabemos quantos ateus conhecidos são pessoas que fazem o bem. Nós temos o caso de Bill Gates, temos o caso de várias celebridades que não acreditam em um Deus, mas que doam milhares de dólares para instituições, para fins de ajuda ao semelhante. Quantos e quantos ateus não são muito mais cristãos do que aqueles que ficam carregando cruz, se ajoelhando no milho, ou então nas praças públicas querendo procurar prosélitos. Nós hoje sabemos que vivemos uma indústria chamada indústria da fé, que dá muito dinheiro. Esta indústria da fé não atinge apenas o nosso lado social, mas inclusive político. Nós sabemos que a bancada evangélica, e nós temos aqui toda a tranquilidade em falar, porque não é mentira, é uma das mais corruptas e mais fortes correntes de extremismo que nós temos no nosso Congresso. Nós vemos que ainda vivemos uma sociedade que não é laica, uma sociedade que é ligada ainda à religião, uma sociedade tão ligada à religião que até as nossas leis são sempre baseadas em religiões. Nós temos lá no STF, que é um lugar que todo mundo sabe, que as pessoas são extremamente corruptas, que eles se acham deuses, a ponto de ter gente lá só para abrir o guarda-chuva para aqueles senhores lá que se acham muito melhores, se acham não, tem certeza que são melhores do que os outros, e vemos lá no fundo uma cruz com Cristo lá pregado, um Cristo fracassado. Na verdade, o que nós vemos ali são sempre conceitos que vão entrar no nosso inconsciente e vai nos dominar. É muito simples nós jogarmos e terceirizarmos as coisas para os outros e achar que ser religioso é ser bonzinho. Há algum tempo, me ocorreu agora, teve um evento em São Paulo, se eu não me engano, no MASP, que foi sobre Charles Darwin. Sobre toda a história de Charles Darwin, que criou o magnífico livro da evolução das espécies, e nesse museu havia então, que estava homenageando, havia então o diário de Charles Darwin. E no diário de Charles Darwin, podia muito bem, quem folheou, ver escrito que ele dizer, logo de cara, que quando veio ao Brasil, disse que nunca mais colocaria os pés no Brasil e nem em um outro país que fosse escravocrata. Porque as coisas que ele viu aqui no Brasil eram muito piores do que qualquer atrocidade que os animais selvagens que ele pesquisava poderiam fazer. Charles Darwin chegou a escrever que certa vez, como ele era uma figura muito conhecida, uma figura embora polêmica pelos religiosos, porque escreveu o livro, mas tinha lá os senhores de engenho que o recebiam, afinal de contas, a religião ela sempre foi muito ligada à política e ligada ao poder. E ele lembra de ter visto um menino escravo de uns 12 anos, que ao dar um copo de água para ele beber, o senhor do menino, o dono do escravo, achou que aquele copo de água estava sujo e deu uma surra no menino que por pouco não veio a morrer, não veio a desencarnar, de tanto que ele apanhou de chutes, de pontapés e murros e chibatadas. Ele viu atrocidades absurdas, ele conseguiu perceber
que em todas as casas, chamadas Casa Grande, onde ficavam os senhores de engenho, havia na entrada das senzalas 2 pregos paralelos colocados na parede. Todo final do dia, o escravo que produziu menos, era colocado o dedo dele ali e era puxado o dedo para baixo, onde o dedo ficava sem a pele, onde era esfolado o dedo nesses 2 pregos. Mas o que mais chocou ainda Charles Darwin, e ele conta isso em seu diário, Charles Darwin, que era ateu, que era um cientista, foi ele dizer que todos aqueles que cometiam essas atrocidades com os outros semelhantes, todos eles, no domingo, estavam na igreja orando a Deus. Orando a Deus, a um Deus e a um Jesus que dizia amar o seu semelhante como a si mesmo. A um Deus que traria então o amor e a paz. Então o que ele viu é o que era a realidade. Ele viu com os olhos de um cientista o que a hipocrisia da religião nos traz. Por isso que ao dizermos, toda religião leva ao bem, podemos até admitir, repetindo, talvez vamos repetir, a pessoa bebia pinga antes, depois entra numa religião qualquer, morre de medo de Deus e para de beber. Ele era um bêbado chato e fica apenas sendo um chato. Mas nós temos que lembrar que não podemos apenas nos conformar com isso e agradecer que estas instituições comerciais, pois hoje são instituições comerciais, assim como os religiosos passaram a ser profissionais. Nós vemos por aí, eu quando costumo ver de domingo, aquele pessoal engravatado, com a Bíblia debaixo do braço, na hora me vem uma ideia de um executivo de Jesus, como Jesus fosse uma grande empresa que tivesse os seus vendedores, os seus buscadores de vendas. Isso nos traz muita angústia quando nós vemos a intolerância religiosa que se tem dos religiosos contra os outros, não dos outros contra os religiosos. Porque os religiosos se dizem perseguidos, mas não são perseguidores. Nós sabemos que depois do ano de 333 depois de Cristo, a religião, os cristãos que eram perseguidos passaram a ser perseguidores. E todo aquele que ler um pouco sobre o que a Inquisição fez na humanidade vai se arrepiar. Porque se nós hoje temos conceitos aqui de dizer que o islamismo é uma religião violenta, eles têm um conceito do cristianismo muito pior. Porque o que eles faziam para a conversão do povo árabe para o cristianismo era de uma tortura assim absurda, era de um sadismo absurdo. Eles eram colocados os pés no óleo, no azeite quente para aceitar Jesus, ou eram empalados, eram colocados varados com bambu em seus corpos, para que eles pudessem aceitar Jesus, porque Jesus era então a verdade. Por isso muitas pessoas não gostam de Jesus, por isso muitas pessoas não gostam das religiões. E é por isso que provavelmente a doutrina espírita nos traga um alento quando nós começamos a perceber que ela nos traz o raciocínio. Nos trazendo o raciocínio, nós começamos então a entender Jesus e a entender o que é Deus. E não temer Deus, nem tampouco idolatrar Jesus, como se Jesus precisasse de um exército para defendê-lo. Nós, se vemos alguém no carnaval desfilando com uma roupa de Maomé, ninguém se importa. Mas se colocar a roupa de Jesus Cristo, já começa todo mundo lá querer processar, porque isso é uma afronta à família, a tudo. Por
que nós vamos defender alguém que nunca precisou ser defendido, nunca pediu para ser defendido? Jesus tinha nele a sua própria defesa, que era a verdade. Eu estava tirando aqui um pequeno texto que, escrito por Leon Denis, né, que eu achei muito bacana, que ele diz que a doutrina espírita não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Ele não quis dizer com isso que todo mundo no futuro vai ser espírita, não. A religião do futuro será o amor. Mas o espiritismo, por ser algo coerente, pode nos dar mais recursos de nós entendermos que não estamos aqui para temermos aquilo que não conhecermos. Ao contrário, para poder absorver aquilo que não conhecemos e reelaborar. Nós precisamos mudar os conceitos, não criar conceitos novos. Muitos dizem que a terceira revelação seria então o Espiritismo. É bem possível que seja, pois ela traz dentro dela conceitos que, por mais combatidos que sejam, estão sempre com o respaldo da ciência. Mas também vamos deixar claro que isso aqui não é uma apologia ao espiritismo, mas nós sabemos que existem espíritas que também cometem as suas falhas. Há pessoas que vão nos centros espíritas à cata de milagres, ou acham que determinadas posições dentro de uma casa espírita faz com que a pessoa seja mais elevada. Quando a pessoa começa a conhecer realmente a doutrina espírita, ela muda o conceito dela, inclusive nisso. Mas muitos que ainda frequentam o espiritismo não aceitam ainda. Acham que ser, por exemplo, um palestrante espírita é alguém que teve o dom da palavra, alguém iluminado. Vamos lembrar que iluminado é aquele que recebe luz, ele não produz luz. Na astronomia, um astro que produz luz é chamado de estrela. O Sol, por exemplo, ele produz sua luz. A Terra não produz luz, a Terra é iluminada. Portanto, ser iluminado não é um ser superior, mas é aquele que recebe iluminação. E essa iluminação deve ser refletida. O diretor de uma casa espírita não é um ser superior com toda a sabedoria suprema. Ele pode cometer muitas falhas. Dentro das cabines espíritas, as pessoas que estão dando passe não são transmissores de milagres, mas são pessoas que estão repassando energias eletromagnéticas no nosso coronário para que nós possamos nos sentir equilibrados espiritualmente para todas as questões do dia a dia, para as coisas durante a nossa existência que não saem como a gente quer. Por exemplo, essa palestra que estava programada para ser às 20 horas e eu confesso que todos nós que estávamos envolvidos ficamos em pânico. O que será que está acontecendo? Se fosse outra situação, a gente poderia até falar, são os obsessores, eles não estão deixando nós nos conectarmos. Não é nada disso, são as vezes falhas que acontecem com a tecnologia. Porque é sempre fácil jogar a culpa no obsessor, é sempre fácil jogar a culpa em outros seres, esquecendo que nós somos responsáveis por tudo. Nós precisamos nos organizar na vida, nós precisamos ter conceitos na vida para ter uma vida reta, porque nós sabemos da lei de causa e efeito. Nós não precisamos de um Deus que castigue. Nós mesmos nos castigamos com os problemas que nós trazemos nas nossas incúrias, nos nossos excessos, em tudo aquilo que nós fazemos que excede as nossas necessidades. Nós passamos por esse período agora, onde nós tivemos que mudar muitos conceitos, passar com menos recursos, e passamos.
talvez seja uma coisa positiva para a gente aprender o minimalismo, aprender que podemos passar com o mínimo necessário, ao invés de sempre procurar ter mais coisas. O que nós entendemos dentro, então, do caminho da religiosidade é diferente da religião. A religião deveria religar. No entanto, a religião, ela afasta a gente do Criador. Enquanto a religiosidade, independente de qual for, a religiosidade, até mesmo de um ateu, de um agnóstico, de alguém que a gente não acha que é uma pessoa boa, porque ela não está atrás de um segmento, ela pode ser muito mais vinculada ao Criador, a Jesus ou a qualquer outro ser que veio na Terra para fazer o bem. Precisamos tirar esse conceito. Quantos de nós nos enganamos e nos envaidecemos? Às vezes uma pessoa pode dizer, olha, eu amanhã tenho uma prova para fazer, mas eu não vou nem estudar. Eu não vou porque meu pai ele é diretor de uma casa espírita e ele tem uma oração. Minha mãe tem uma oração e eu tenho que fazer o vestibular, fazer a FUVEST. Vou tentar entrar numa faculdade federal, mas você não vai estudar? Não, não precisa. Eu tenho uma mãe que ela é espírita, ela tem uma oração que é batata. Eu nem preciso estudar. Não seria justo. Por isso que o espiritismo não prega milagres, porque o milagre seria, então, algo derivado de um Deus desequilibrado, de um Deus que daria vantagens para um e desvantagens para outros. Uns teriam mais recursos em detrimento de outros. Eu sempre comento, às vezes, é complicado. Eu sempre comento que quando eu vejo aquelas partidas de futebol, onde eles vão disputar nos pênaltis, normalmente ficam os dois times orando. E os dois times estão lá orando para um Deus. Eu não sei qual, deve ser um só, mas estão orando para ver quem ganha. Então a gente fica pensando, bom, se tem um Deus e os dois estão orando, esse jogo vai dar empate. Eles vão ficar chutando aí até desencarnarem e ninguém vai ganhar. Quer dizer, quem ganha quem treinou mais. Quer dizer que o outro ganha porque rezou mais, o outro teve mais fé e teve mais... Não, nós não podemos ter esse conceito de que orar mais, ser mais religioso nos traz mais vantagens na vida. Nós temos que ter religiosidade, que vem então trazer para nós o conceito de conhecimento, seguindo o que o nosso Mestre Jesus nos ensina. Conheça a verdade e a verdade nos libertará. Quando nós estamos com a verdade, nós não precisamos usar a mentira que mascara, a mentira que apenas camufla por um tempo, mas que depois nos engana e nos entristece. Meus queridos, minhas irmãs, com todos os problemas que apareceram, que na verdade tiveram a sua razão de ser, essa palestra foi feita praticamente pela espiritualidade, porque eu acabei perdendo o foco, mas eu espero ter conseguido passar pelo menos alguma coisinha sobre o tema que foi proposto, sobre a religião e o caminho da religiosidade, deixando bem claro que nós não estamos enaltecendo a doutrina espírita, mas deixando claro que a doutrina espírita é uma doutrina que não tem dogmas, que não tem conceitos arcaicos que fazem com que nós entendemos de forma deturpada os ensinamentos do Cristo. Nós nos baseamos em Jesus, através da codificação de Kardec, e deixando claro que as religiões não são efetivamente aquilo que sempre vai trazer um bem. Muitas religiões
trazem até suicídios coletivos, nós sabemos disso, religiões que viraram verdadeiras franquias comerciais, religiões que fizeram as pessoas se fanatizarem e se acharem melhor do que os outros. E se achando melhor do que os outros, a pessoa não vai poder praticar a caridade, que é o conceito básico que Jesus nos trouxe. Amar o próximo acima de tudo, amar a si mesmo. Quando nós amamos o próximo, amamos a si mesmos, nós amamos a Deus, que está em tudo. Esse é o conceito do maior mandamento que Jesus nos trouxe. Portanto, dando então aqui por encerrado, eu vou então fechar com a oração deixada por Jesus, como eu sempre faço, e agradecendo a todos que pacientemente esperaram esses problemas tecnológicos, que não são de obsessores não, porque nem a internet nem o celular estava obsediado. São problemas que acontecem dentro da tecnologia, que ainda é falha. E nós fazemos então sempre a oração do Pai Nosso de uma forma muito peculiar, para que ela seja sempre absorvida e não feita de forma religiosa, e não feita de forma igrejeira, repetida, falada de forma mecânica. Vamos sempre insistir nisso, que a oração deve vir do coração, a oração deve ser interpretada. E quando um dos apóstolos pediu para Jesus: Mestre, nos ensine a orar, ele começou então a dizer: Pai nosso, que está aqui e em todos os lugares, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua justa e sábia vontade, aqui na terra como em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje, e nos dai, Pai, o suficiente para poder repartir com o nosso semelhante. Senhor, perdoa as nossas ofensas, nos ensinando a perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair em novas e em más tentações, e nos livra contra o que de mal vier, porque está em ti o poder, o reino e a glória. Muito obrigado a todos, que todos possam ter uma noite de paz, uma semana produtiva, e que essa mensagem possa ser tido alguma coisa positiva em todos aqueles que ouviram, sejam desencarnados ou encarnados. Muito obrigado e muita paz a todos.